Opa, tirar o fone aqui. Deixa eu aproximar do som, tá bom? Música bonita, não é? Olá, Alex, boa noite. Adriana, Carol, boa Alex, noite. Josimar, Daiane, eu vi, né? Célia, Boa noite. Clede, Clede? Clede Marques. Seja bem-vindo. Sarinha, muito bem. Aqui o tempo mudou aí também? Aqui começou uma chuvinha gostosa, mas a internet tá estável, tá Eita, tranquila. gostando, amiga, pra você ver. Aqui começou uma chuva gostosa. É bom que tá amena, tá tranquila, assim, não tá dando para ficar com medo. Então vamos lá para o nosso conteúdo de hoje. Só uma informação importante sobre os 21 dias, aquelas mensagens. Alguns ficaram preocupados porque perdeu aquelas mensagens, né, que a gente foi colocando no grupo. A gente vai copiar todas aquelas mensagens e colocar num PDF para aqueles que aconteceram isso, porque tinha aquela mensagem que é temporária, né? Que aí expira e acabou perdendo. E alguns de vocês querem rever essas mensagens depois para poder conseguir fazer com mais tempo. A gente não vai dar uma data, eu acredito que até o final dessa semana a gente consegue entregar isso no grupo para vocês, tá bom? Esse grupo é temporário, eu acredito que ele vai durar mesmo até o final da semana e até o final a gente coloca lá. Então vamos falar desse assunto. Hoje vamos falar de um tema que eu acredito que todos nós já enfrentamos em algum momento, que é o julgamento alheio. Vivemos em uma sociedade onde as opiniões dos outros parecem ter um peso enorme na nossa vida, não é? Isso pode afetar as nossas escolhas, a nossa autoestima e até a nossa felicidade entra em jogo aí. Só que a boa notícia, e é por isso que estamos aqui, é que podemos aprender a lidar com isso de uma forma mais saudável, para que não fique tão pesado, tão difícil. E hoje nós vamos abordar alguns pontos que podem nos ajudar nessa empreitada de aprender a lidar com a opinião de outros de forma mais equilibrada. Só que antes, eu gostaria de falar de um assunto. Primeiro, eu quero começar falando sobre a nossa necessidade de aprovação. Esses dois assuntos estão completamente linkados um com o outro, né? A nossa busca por aprovação é exatamente o que faz termos medo do julgamento. E o mais grave ainda, esses dois juntos nos afasta de sermos quem realmente somos. O que de fato é a necessidade de aprovação? É um desejo de ser aceito, um desejo de ser valorizado. Muitas vezes essa necessidade se manifesta em busca constante de elogios, validação, reconhecimento. É como se a gente precisasse do reconhecimento ou da permissão dos outros para a gente poder se sentir bem com a gente mesmo. Como se fosse que é o outro que vai decidir e optar se vamos ficar bem conosco mesmo ou não. É isso que a necessidade de aprovação causa. E a pergunta que não quer calar, né? De onde vem? Quais são as raízes dessa necessidade de aprovação? A maior parte, né? Na grande maioria das vezes, a origem da nossa necessidade de aprovação encontra-se na infância. Quando a gente era criança, os nossos primeiros anos de vida, nós tínhamos algumas necessidades básicas. Necessidades essas que não são apenas comer, beber, dormir, mas entre elas também tem algumas necessidades emocionais. E o modo como essas necessidades foram supridas, ou a falta, né? Se elas foram bem supridas ou não, isso afeta o nosso comportamento. Isso gera em nós alguns padrões de comportamentos na vida adulta. E entre eles está a necessidade de aprovação. Olhar para a nossa infância, ali, nos nossos primeiros anos, a gente encontra a resposta não só para a necessidade de aprovação, mas como para muitas outras coisas, viu? E quem realmente eram os atores principais da nossa infância? Quem eram as pessoas mais importantes na minha vida e na sua vida? Para responder essa pergunta, eu vou colocar aqui um comercial antigo que eu acho um show de bola para explicar quem eram as pessoas mais importantes que tanto impactaram a minha vida, a sua.
Talvez você já conheça. Veja só se pelo vídeo você consegue perceber quem são essas pessoas. Olha só que lindo. Have dinner with anyone, living or dead, who would you choose? Kylie Minogue. Marilyn Monroe. Oh God, I wouldn't have a clue. I know, straight up. Paul Hogan. Volta aí, Monique, só um pouquinho, só um pouquinho. I'd like to have dinner. Eu não sei se vocês perceberam que como começou logo em inglês, eles pegaram alguns pais e eles fizeram uma pergunta. Ó, se você pudesse jantar com qualquer pessoa, você pode escolher qualquer pessoa do mundo que você pudesse jantar. Quem é a pessoa que você escolheria para jantar com você? Olha a resposta desses adultos, tá? Have dinner with anyone, living or dead, who would you choose? Kylie Minogue. Marilyn Monroe. Oh God, I wouldn't have a clue. I know, straight up. Paul Hogan. Kim Kardashian. No. I'd like to have dinner with Justin Bieber. What? He's not coming to my house. I'd have Bob Hawke. Dave Hughes. Barry Humphries. Jimi Hendrix. People who have made a difference in the world, maybe Nelson Mandela at the dinner table. I don't know what he's going to say, I'm scared. If you could have dinner with anyone in the world, who would you choose? Probably our whole family, like our whole extended family. Mum and Dad. Mum and Dad. Does it have to be a celebrity? Could it be family? We love it. We talk about how school is. We ask Mum and Dad how their day was. Family. Yeah, Mum and Dad. Family. Who would you like to have dinner with? They just want to be with us while they're eating food, which is pretty cool. They see us above everything. I'm going to get... Yeah. Yeah. Bit of a message in it for me. Yes. Lindo, não é mesmo? As crianças, nós, quando éramos criança, nós tínhamos uma necessidade enorme de estar com os nossos pais, de estar com os nossos cuidadores. Então, nós tínhamos essa necessidade de conexão, de companheirismo, de presença mesmo. Pensou? A gente podia chamar qualquer pessoa, aquelas crianças, eles logo pensaram nos pais. Então, as crianças têm essa necessidade. Só que os filhos, as crianças, não têm um filtro emocional para entender algumas coisas importantes na vida adulta, como, por exemplo, que os pais precisam trabalhar, que esse sistema está apertado, né? Olha como que os pais precisam trabalhar altas horas. Também as crianças não tinham, nós não tínhamos o filtro emocional e o conhecimento, né? Específico para entender que os nossos pais também tinham as suas questões emocionais que não poderiam, então, criar e nos dar exatamente a conexão emocional que a gente queria. Então, além dessa necessidade, outro fator contribui para essa necessidade emocional que ainda explica na infância. É que muitas vezes a gente teve um aprendizado assim, que os nossos pais e os nossos cuidadores, o acolhimento que eles nos davam, o amor que vinham deles, era proporcional ou era de acordo com aquilo que a gente fazia. Não era incondicional. Por exemplo, pode reparar que é assim, filhinha, bate a mãozinha, né? Aê, a criança faz, aê, parabéns, né? Mas se a gente estava lá num lugar em que estavam todos os adultos sentados bonitinho, e a gente, como criança, não conseguia ficar sentado bonitinho, prestando atenção, a gente recebia o quê? Um olhar de cara feia, quando não safanão. Então, desde bem pequeno, nós fomos aprendendo isso, a agradar outras pessoas. E a gente foi aprendendo que, aos olhos de outras pessoas, a gente ia conseguir perceber se aquilo que a gente estava fazendo era certo ou não. E na vida adulta, a gente se deparou com uma sociedade que também tem padrões culturais, né? Que acaba padronizando algumas condutas, como você tendo sucesso e valor ou não. Então, isso foi gerando em nós e mantendo uma necessidade de aprovação. E alguns adultos continuam assim, com esse aprendizado. Aí eu estou lá já
né? Eu já tenho lá 30, 40 anos, tenho lá 50 anos, e para saber se eu estou indo bem na vida, para saber se as minhas escolhas estão certas, eu fico atento para ver se o outro vai sinalizar algo. Se o outro falou parabéns, se o outro deu alguma sinalização assim, aí, eu fico tranquilo. Senão eu fico cedendo, eu fico sedente daquilo, né? Eu fico procurando, buscando. Faço lá o almoço, ninguém elogiou, tá meio al dente, faltou um pouquinho de sal, eu toco no assunto, né? Porque eu tô ansiando que alguém fale que ficou bom, porque só depois que alguém fala é que eu sinto que eu tô indo bem. Então, infelizmente, isso chega na nossa vida adulta. Como é que você vê, como é que você tem reagido às suas falhas? E como que você tem reagido às falhas dos seus filhos? Quando eu trouxe esse assunto aqui, né, que é essa conexão, a falta de conexão que tínhamos quando criança com os nossos pais, isso interfere na nossa vida adulta, o meu objetivo é falar aqui com vocês, adultos, explicando sobre a sua necessidade de aprovação. Mas eu sei, papai e mamãe que está aqui presente, que quando vocês escutam esse assunto, vocês logo pensam nos filhos de vocês, não é? Vocês ficam preocupados, vocês querem saber se vocês estão mandando bem, né? Se vocês precisam fazer alguns ajustes. Então, eu quero aproveitar para falar sobre isso. Hoje, na internet, eu acredito que, eu não sei se eu não tinha reparado, mas eu acredito que nunca antes se falou tanto da importância de validar uma criança, de abraçar, de acolher. Vocês têm sentido isso também? Parece que hoje tá bem frisando isso, a importância, né? Do pai e a mãe olhar e falar, olha, eu te amo, eu aprovo, eu passo o tempo com você, isso é importante. Não quero deixar de falar aqui, e isso está completamente ligado também à necessidade de aprovação, a importância de ter equilíbrio nisso. Alguns falam que amor em excesso não tem problema, de fato não tem não. O amor inteligente, o amor correto, o amor lá, né, de 1 Coríntios 13, esse amor não tem efeito colateral. Mas a gente tem que tomar cuidado o quanto que a gente valida as ações e a própria criança. Por quê? Porque se desde pequeno a gente vai acostumando a criança de que tudo dela é perfeito, que ela é perfeita, ela é um sucesso, parabéns e tudo isso. Qual que é o perigo? O perigo dessa criança ir crescendo e ela entendendo que ela tem que manter aquilo. O dano que isso causa na vida adulta para uma criança que foi criada assim. Ela busca a perfeição constantemente. Isso é pesado demais, porque a gente sabe que na vida adulta não tem perfeição. A gente acerta e a gente erra, não é? E outro dano que causa é que a criança e o adulto, então, não aprende a lidar com o seu próprio erro. Quando o erro acontece, ele tende a esconder, porque ele tem de ser perfeito, lembra? Eu tenho que ser perfeito. Então, quando eu falho, eu não assumo, eu coloco debaixo do pano. Então, esse é o problema. E aí, então, surge a pergunta, mas e aí, Desirê, como é que eu fico nessa, então? Eu valido, falo que tá tudo bem, eu dou elogio, eu parabenizo, ou eu não faço isso? Qual que é o certo? Eu acredito que vocês já estão pegando a ideia. Onde está a resposta? Quem é que assistiu o filme Divertidamente? O 2? Levanta a mão para mim, por favor, só para eu ter uma ideia. Não quero dar um spoiler, assim, ser chata com isso, porque eu não gosto, eu gosto de assistir o filme sem spoiler. Deixa eu ver a quantidade de mão. Tá, eu acho que dá só para falar uma tirinha aqui, tá? Vou falar um pouquinho. Mas depois vocês assistem. Pensando sobre isso, né? Então, qual que é o certo? Onde que tá? Tem uma parte do filme Divertidamente 2 que fala sobre o senso de si. O senso de si. O filme começa mostrando que o senso de si da Wiley estava assim, pensamentos assim: eu sou boa, eu sou uma boa amiga, eu sou uma boa pessoa. Aí, beleza. Um dado momento, por um motivo específico que você vai assistir e vai descobrir, o senso de si da Wiley mudou. Aí começou a ser: eu não sou boa o suficiente. Eu não sou uma boa amiga. E o filme desenrola para buscar aquele anterior senso de si. Opa, esse aqui é ruim, vamos buscar o senso de si positivo. E aí o filme desenrola e beleza, eles conseguem, traz o senso de si lá. Eu sou boa, sou uma boa amiga. Mas aí o filme mostra que aquele senso de si não dá mais, ele não fica. Aí ele sai de cena e aí surge um... Eu chorei nessa parte. E aí surge um novo senso de si. E sabe como que é esse novo senso de si? Que todas as emoções olham e falam... E o recado do filme é... Tá certo, chegamos.
O recado esse novo senso de si é representado por pensamentos da Warley, da menina, falando assim, pensando, eu sou boa, não sou boa o suficiente. Sou uma boa amiga, eu não sou uma boa amiga. Deu para pegar o que eu quero dizer em relação a qual que é o certo e o equilíbrio, então, com as crianças? Qual deveria ter sido certo no nosso caso e qual que é a melhor maneira em relação se você é pai e mãe e lida com uma criança? Se seus filhos se eles acertaram, aplaudem, parabéns, filho, arrasou, é isso aí, uau! Ajude eles a verem que eles acertam mesmo, que eles mandam bem, que eles estão de parabéns, eles precisam de elogios. Mas quando eles errarem, mostre para eles que isso é normal, que isso acontece. Você, pai, você, mãe, você acertou? Conte para os seus filhos. Você falhou? Conte também. Peça desculpa para o seu filho. Quando as crianças percebem que os humanos mais extraordinários que existem na vida cometem falhas, se corrigem e acertam. Acertam, falham, acertam e falham. Essa criança vai crescendo e entendendo que isso é normal. E aí, quando eles se tornam adultos, eles não ficam com uma busca desenfreada de querer sucesso a todo custo, de querer aplauso de todo mundo, porque eles entendem que eles não precisam ser perfeitos e agradar todo mundo. Porque eles tiveram esse aprendizado. O meu herói, a minha Mulher Maravilha, ela não acertava a todo tempo. Ela acertava e ela errava, ela acertava e ela errava. Isso é a melhor lição que você pode dar para os seus filhos, tá bom? Como que a necessidade de aprovação te afeta hoje? Quais são os impactos dela na sua vida? Recente eu recebi um videozinho no direct. Mônica, eu esqueci de te perguntar se era muito comprido. Ele é muito comprido? Você acha que dá para pôr? Acho que dá. 9 minutos. Ai, meu Deus. Você consegue pôr o começo, que dá para entender o que está acontecendo? Você consegue fazer isso? Era para nós ter treinado isso antes, né? Era para ter treinado. Põe só um pouquinho, senão eu vou... vamos mandar no grupo? Vocês ficaram curiosos? Eu ponho ou eu mando no grupo? O que vocês acham? Eu não devia ter falado, vocês ficaram curiosos, né? A gente coloca um pouco. Coloca um pouco. Pode colocar, né? Eu aviso. A hora que você falar para parar, eu paro e a gente vai pulando as partezinhas lá, beleza? Eu lembro que a hora que eu estava assistindo eu achei comprido mesmo. Vai, coloca então para nós ver. Quem que é o cantor mesmo? É da banda Detonautas. Ele estava numa entrevista. Veja como que a necessidade de aprovação afetou ele. Cada um de nós somos afetados de maneira diferente. Veja ele como que afetou o grau, o nível que estava a necessidade de aprovação dele. Tico, já teve plateias de todos os tipos, né? Muitas, gente. E plateia de show é uma plateia animada. Que vai lá pra cantar, pra dançar, pra confusão, né? Tem todo tipo, né, de plateia. A gente tem que lidar com isso. E qual foi esse tipo aí que você implicou? Então, na verdade, assim, eu preciso primeiro contextualizar para que todo mundo entenda que nós que somos... Acho que os artistas, de modo geral, enfrentam todo tipo de plateia. Mas o músico, né, o cantor, enfim, a pessoa que está ali com o microfone na mão, normalmente que está de frente para a plateia, tem uma tendência natural de, mesmo que todo mundo esteja aplaudindo, se uma pessoa levantar um dedo, é para aquela pessoa que a sua atenção acaba indo. Né? Então, eu estava fazendo um show num festival em Contagem, em Minas Gerais. Boa. Eram várias bandas antes do Detonautas e a gente estava lá. Subimos no palco, eu tava com uma inflamação na pálpebra, que chama blefarite, que é uma inflamação que me impede de utilizar lente de contato. Né? Eu não enxergo direito, então... De longe. De longe e às vezes de perto também não enxergo. Um blefe. E aí, enfim, eu tava sem lente de contato nesse dia, mas eu não uso óculos também nos shows, porque me movimento muito, não combina muito com o meu figurino e tal, não me sinto à vontade. Fui sem lente, falei, vamos lá, é a música que importa. Precisa ter voz. Exatamente, a voz é que tem que estar funcionando. E as pessoas têm uma mania de colocar celular. Aliás, eu vou dar um recado para as pessoas, por favor, não coloquem mensagens de celulares nos shows. As pessoas ficam com essas coisas, com cartaz, com coisa escrita no celular, e eu não enxergo mesmo, não é má vontade. Às vezes eu até tento, faço esforço assim para tentar ler, e não consigo ver. E meu olho estava bem infeccionado, bem inflamado, a gente estava tocando, fazendo show. Era um lugar que tinha o público bem assim no meio, concentrado no meio, devia ter umas, 6, 7 mil pessoas. Na parte do lado direito
Era uma via com uns bares de um lado e na parte do lado esquerdo era passagem de rua, normal, com o carro passando de um lado para o outro e tal. E beleza, o show tá acontecendo, eu tô fazendo o show, tô vendo a plateia, enxergando do jeito que dava. Eu olho pro bar, do outro lado, do meu lado, e vejo uma pessoa parada, assim, encostada na parede do bar, séria, bem séria. E aí eu falei, putz, já me desconcentrou. Já Todo chamou mundo tá a atenção. dançando, todo mundo tá cantando, a pessoa tá lá séria, já me desconcentrou. Já comecei a ficar preocupado, já comecei a vir milhões de coisas na minha cabeça, mesmo tratando com terapia, psicanálise. Rodriguinho, é o Rodriguinho, né? Assistindo o show do Detonal. Já passa os 3 minutinhos, não precisa ter tanto no final, mas... Na vida dele, que tá encostado num bar ali, não sai dali da porta do bar. Meu Deus. De uma maneira, eu pensando, que cara frio, cara. Que pessoa fria, tá E ele ligado? não mudava a expressão. Não fazia nada, porque aparentemente o cara, se não tá gostando, ele se mexe, vai pra um lugar, vai pro outro, bota o dedo. Pô, meu irmão, deixa eu tomar meu negócio, fica aí, toca fazendo teu show e tal. O cara frio pra caramba. E eu, pô, esse cara é muito frio, cara. Que pessoa esquisita. É realmente um psicopata. É um Isso você no palco Não, e eu falando cantando e chamando a Aqui é atenção animadinho, dele. isso aqui é assim, ó, psicopata. Psicopata, totalmente psicopata. É aqui, de boa. E eu tentando chamar a atenção dele e nada dele interagir, eu já tinha feito vários pensamentos e tal. E nisso, na plateia, as pessoas estavam sinalizando alguma coisa que eu não estava conseguindo ler. Ele tá armado. Porque porque eu não tava de lente, então não, e as pessoas botando no celular falando, e eu tava de fone. Então eu não tirei o fone também pra ouvir, porque eu tava prestando atenção na música, que tava tocando pra não errar a música, e as pessoas tentando me chamar atenção e tal, e eu tentando interagir com o cara. Olhando pro cara, falei, meu irmão, não é possível, cara, esse cara tem que se mexer, tem que fazer alguma coisa, ou ele vai botar o dedo, ou ele vai dar um sorriso. Eu achei que ele deve estar muito mal, ele tá muito mal. Ele botou a roupa do Kiss, que é a banda que ele gosta, veio ver o show, deve ter tido uma desilusão amorosa, brigou com a namorada, não entrou no palco, comecei a tentar amenizar a minha própria angústia. Sim. Né? Ele está ali dentro do... E você começou a falar com ele. Falando com ele, você, por gentileza, aí, você tá bem, Ele tá alguma conseguiu coisa te com provocar você? sem falar uma palavra, Nada. sem nem fazer nada. E depois eu comecei É a o ficar... silêncio. Silêncio ensurdecedor. Que loucura, né? É. E eu com milhões de pensamentos na minha cabeça, falei, cara, porra, não é possível, o que tá acontecendo? Chamei meus colegas de banda, e aí eu falei pros meus amigos, apontei pra eles, e os meus amigos começaram a dar gargalhada. Gargalhada, falei, puta, tá rindo de quê? Que esses caras estão rindo, bicho? Eu tô aqui há 2 horas tendo uma paranoia gigantesca com esse maluco, os caras estão dando risada, dando gargalhada. E eu, bom, enfim, continuei trocando a ideia com o cara, tentando fazer o cara reagir, fazer o cara reagir, nada, o show acabou. Show acabou. Aí o show acabou, falei, beleza, voltei pro camarim, cheguei pro meu produtor, falei, irmão, vai lá fora e chama o cara. Que agora eu quero trocar uma ideia com esse cara aqui, no camarim. Justo. Cara, meu. Lógico, papo O cara reto, morreu. Justo. Qual foi desse maluco, velho? Chama ele lá, vou chamar ele pra tomar uma com a gente aqui. Como que você não gosta de qualquer mim? coisa. Como você não gosta do Tá meu ligado? show? Que Quer absurdo. mostrar o vídeo agora? Entender, né? Deixa eu ver esse vídeo. Ó, o show lotadaço. O integrante do Kiss que saiu da banda, a banda acabou e ele tá aqui, ó, no bar bebendo sozinho. Era um manequim! Era um manequim. Era um manequins! Olha aí. Obrigada, Monique. Gente, pegaram a ideia? Viram que é real, aconteceu de verdade. Né? E o cara faz terapia. A minha frase no esboço, a próxima frase que eu falei, não, eu tenho que pegar esse vídeo, olha o que a frase diz, ó. A busca constante por aprovação externa acaba com a nossa autoestima e autoconfiança. Quando a nossa percepção de valor está dependente da validação dos outros, a nossa autoestima se torna frágil e instável. Qualquer crítica ou desaprovação pode nos fazer questionar o nosso próprio valor. Quantas pessoas tinha no show? Quem lembra o número? Quem quer falar para nós? Quantas pessoas tinham no show? Lembra mais ou menos? Flávia, por favor. Umas 7.000. 7.000 pessoas ali, uhul! Beleza. E ele olhava, então, para essas pessoas, tô mandando bem, mas na hora que ele viu um cara que não validou ele, não sinalizou para ele que o show dele estava bom, acabou o show para ele. Não conseguia mais concentrar. Fala a verdade. Isso já aconteceu com você?
Você falou algo, né? Aí alguém reagiu, mas uma pessoa não. Aí acabou para você, né? Então, o quanto a nossa autoestima tá frágil, o quanto que a gente tem sofrido pela expectativa de aprovação e de validação dos outros. E quando eu perguntei aqui, antes de mostrar o vídeo, eu perguntei como a necessidade de aprovação está te afetando. Isso é muito peculiar. E quando você já está vivendo o processo, aquele famoso viva o processo. Se você já faz terapia, se você já fez um treinamento emocional, se você faz parte do clube, se você está inserido nesse ramo de inteligência emocional, é mais fácil para você identificar quais são as questões que te pega. De fato, onde é que você está sendo afetado? Por exemplo, talvez é fácil você perceber que você tem necessidade de aprovação. Todos nós, acredito aqui, reconheça isso, mas como? Por exemplo, nos meus últimos anos, no meu processo, eu percebi que sim, eu tenho necessidade de aprovação que estava me trazendo alguns prejuízos. Estava fazendo com que eu deixasse de fazer algo e quase desistindo de fazer algo muito importante, porque eu queria a sinalização de algumas pessoas específicas que estava me faltando. E eu fui entendendo isso, não era de todas as pessoas, mas era um grupo de pessoas específicas. Alguns já me ouviram contar essa experiência, mas por anos eu vivi trabalhando com trabalhos muito simples, trabalhos que fazem as pessoas olhar e falar: parabéns, mulher guerreira, essa é trabalhadeira mesmo. Eu vendia churros na rua, eu vendia produtos de limpeza, batom de casa em casa, passava roupa para fora. Então, por anos eu fazia trabalhos assim, que fazia as pessoas olhar para mim: gente, essa menina é trabalhadeira mesmo, olha que esforçada. As pessoas têm muita mais facilidade de mostrar compaixão para alguém que está precisando de ajuda. Você já notou isso? Essas pessoas é fácil ganhar o carinho de outros, né? Aí, de repente, um dado momento da minha vida, eu começo a trabalhar na internet. Aí eu apareço assim aqui na internet, pingentão bonito, né? Cabelo arrumado, luz, sentada. E agora eu trabalho em casa, eu trabalho na internet. Algumas pessoas que, para mim, são as pessoas mais importantes, que é um grupo de amigos, pessoas que eu confio, né? Eles começaram a ficar preocupados. E aí, ali, naquele grupo, daquelas pessoas que são as mais importantes para mim, começou a vir julgamento, preocupação, né? Eles estavam preocupados. Eles começaram a julgar, a questionar o meu novo trabalho. Só que eu conhecia o meu trabalho, mas só que eles não. Daqui a pouco a gente vai entender o que causa o julgamento, vai ficar mais fácil para vocês entenderem esses meus amigos e vocês não fiquem com raiva deles, tá? Assim como eu também já não tenho mais, tá? Mas a questão é, eu estava com tanta necessidade de aprovação deles que sabe o que eu fiz? Eu comecei a ver maneiras de voltar a trabalhar então com o que eu trabalhava antes. Então eu fiquei com vontade de desistir do meu trabalho de terapia, de ser mentora de inteligência emocional, apenas em busca da validação deles. Então, sim, em determinado momento, né, eu tinha cliente, o meu emprego estava bom, eu estava ajudando as pessoas, mas eu fui lá na feira da cidade com a perspectiva de montar churros para vender na feira. O que eu queria? Validação dos outros. Então, no meu processo, eu comecei a perceber até que ponto a necessidade de aprovação estava me afetando. E como que eu precisava realmente resolver aquilo para voltar a ter paz e felicidade. E você já consegue perceber isso? Como que a necessidade de aprovação está te afetando? Se você está propensa a ter comportamentos disfuncionais para agradar uma ou duas pessoas específicas? Por isso que o autoconhecimento é tão importante. À medida que eu fui entendendo isso, eu fui realmente tomando decisões sábias. Hoje eu sou apaixonada pelo meu emprego, vocês não vão me ver sair dele, né? E ao mesmo tempo eu amo, novamente, essas pessoas que em algum momento questionou ou duvidou da minha integridade à medida que eu fiz essa transferência aí de carreira ou de trabalho, tá bom? Mas hoje eu consegui vencer isso. Não venci toda a minha necessidade de aprovação, viu, gente? Eu ainda lido com ela em alguns aspectos da vida. Mas nesse quesito, que foi um processo que me fez sofrer muito, que durou alguns anos, isso já resolvi. Então, você também pode resolver a sua. Mas vale a pena entender em que aspecto a necessidade de aprovação está te afetando e alterando, e às vezes te amarrando de alcançar resultados que você precisa, tá bom? O que eu e você precisa fazer, então, para se livrar dessa dependência, dessa necessidade de aprovação, é o mesmo que precisamos fazer
para se livrar do medo do julgamento. Então, vamos falar um pouquinho sobre essa questão do julgamento? O julgamento alheio refere-se a opiniões, a avaliações que as pessoas fazem sobre as nossas ações, sobre as nossas escolhas e o nosso comportamento. Às vezes é sobre a nossa aparência, alguma decisão que a gente toma na vida. Julgamento nada mais é do que isso, a avaliação ou a opinião do outro sobre a gente. Os impactos desse julgamento podem ser pesados, podem ser cruéis, não é? Gera sentimentos de inadequação, baixa autoestima, gera ansiedade, causa insônia. Os danos são muito de um simples julgamento. Simples, né? A opinião do outro tem a capacidade de fazer isso com a gente, com outros. Privar de sono, gerar ansiedade, acabando com a própria saúde física da pessoa. E quando esse julgamento vem de pessoas que a gente ama, como amigos e familiares? E aí? Um de vocês colocou na caixinha isso, né? E por que dói tanto? Por que dói tanto quando vem da nossa família, vem dos nossos amigos? Dói tanto porque nós amamos essas pessoas. É deles que a gente espera ser amado também. Dói muito por conta da nossa expectativa. A gente coloca a nossa expectativa em pessoas que a gente ama. A gente quer se sentir amado também. E quando não vem isso, às vezes a pessoa não aprova a minha escolha, a gente sente isso como uma rejeição. Isso como a gente não sendo amado, por falta de entendimento sobre o julgamento, porque a gente vai sair dessa aula entendendo exatamente o que faz uma pessoa julgar. E a gente não mais precisa se sentir rejeitado ou mal amado diante de um julgamento. Mas lembre-se, enquanto dói muito, é por falta de entender o que está por trás do julgamento e porque a gente está com expectativa. Então, no caso dos nossos parentes e amigos, é isso mesmo, a gente ama, a gente espera, e é por isso que dói bastante, tá? Doía. A gente vai equilibrar essa dor aí. Seja lá o que você tanto quer fazer na vida, seja mudar de profissão, gravar um vídeo, postar nas redes sociais, ou até mesmo decisões como casar ou não casar, ter filhos ou não ter filhos. Se você vai ou não fazer aquilo que você quer fazer, depende muito do seu medo do julgamento. Eu não quero ser polêmica aqui não, mas a gente precisa ser sincero com uma coisa. Como que a maioria das pessoas tem levado a vida? As pessoas não se posicionam, não se expõem, não vão atrás dos seus sonhos. Muitos definitivamente desistiram de ter uma vida feliz e significativa, apenas se conformando com as circunstâncias atuais, tendo esperança e, quando tem, apenas de serem felizes quando morrerem para o céu ou quando Deus cumprir a sua promessa de um mundo melhor. Muitos desistiram de ter uma vida significativa e feliz de agora. Então, se a maioria das pessoas levam a vida assim, de forma passiva, lutando com problemas reais, a gente sabe, mas também empurrando com a barriga problemas que poderiam sim ser resolvidos, se esse é o cenário, aí você chega, de repente, agindo diferente. Imagina, independente se o seu comportamento é certo ou errado, você já vai causar julgamento. Por quê? Sair da mesmice choca as pessoas. Já se prepare para isso. Você vai lidar com o julgamento se você sair da mesmice. Isso incomoda. O sucesso incomoda as pessoas e eu não estou falando aqui do sucesso de você ficar rico, fazer viagens internacionais, se tornar famoso. Não é esse o sucesso. O que eu falo aqui do sucesso que incomoda é qualquer sucesso. Se você começa a se destacar lá na sua família, alguns já começam a pegar ranço de você. Se você começa a se destacar lá na sua igreja, alguns já começam a questionar as suas motivações. Sabe por que isso acontece? Alguns falam que é inveja, não é? Já não escutou isso? Ah, eles querem fazer o que você faz, não tem coragem, daí eles falam mal de você, eles te criticam. Se eu disser que isso é totalmente mentira, eu estou mentindo, porque isso acontece. Por inveja, alguns realmente podem falar e te criticar. Isso acontece. Mas também tem uma outra explicação que a neurociência dá, que nos tira desse pedestal de eu sou um sucesso e as pessoas querem me invejar.
E é uma explicação que faz total sentido. Sabe qual é essa explicação? É que o nosso cérebro ele foi projetado para poupar energia. É por isso, para poupar energia, ele se apega àquilo que ele já conhece. Ele se apega àquilo que é familiar e conhecido para ele e ele repudia. Ele tende a não gostar, a não se familiarizar com aquilo que é diferente, com aquilo que não é familiar para ele. Simples assim. Não por maldade, nem mesmo por inveja. De forma automática e inconsciente, eu tenho a tendência de repudiar o que é diferente para mim. Imagina a cena. Eu vou colocar 2 cenários aqui para você. Cenário 1. Um homem que nasceu... imagina um homem que ele nasceu, foi criado e ele mora lá numa ilha, no interior do Amazonas. Ele mora num vilarejo, lá no interior do Amazonas. Ele gasta, em média, de umas 4 horas pescando, caçando, para trazer comida para a família, para a esposa e para os seus filhos. E ele passa grande parte do dia, mais de 8 horas, na companhia, então, dos filhos e da sua esposa. Esse é o cenário 1. Ele tem uma casa simples, uma bicicleta, e essa é a vida desse homem, desse chefe de família. A 3.000 quilômetros dali, tem um outro cenário. Um homem, nascido e criado na capital de São Paulo. Quando ele era criança, ele quase não viu o pai dele, porque quando ele acordava, o pai já tinha saído para trabalhar, e quando ele ia dormir, o pai não tinha chegado do serviço ainda. Esse homem, que mora na capital de São Paulo, hoje ele casou, tem sua família, seus filhos. Ele trabalha atualmente 8 horas por dia, só que ele gasta 2 horas para ir e 2 horas para voltar por conta do trânsito, metrô, sabe como é, né? E uma vez por ano, ele consegue tirar tempo com a família porque ele tira férias. E eu pergunto para você, qual vida aqui está certa e qual vida aqui está errada? Se você encontrou uma resposta para essa pergunta, você precisa aprender muito sobre julgamento. Se você sussurrou uma resposta para essa pergunta, se olhe com carinho, porque você precisa aprender sobre o julgamento. O ponto em questão é, se eu pego esse homem do cenário 1, se eu pego esse homem que mora lá no Ribeirinho, lá do Amazonas, e eu trago ele para assistir de perto e olhar para esse cara aqui, para esse chefe de família da capital de São Paulo, ele vai olhar para esse homem, qual que é a opinião ou o julgamento dele para esse homem? Não pense que ele vai sentir inveja, porque não sente, viu, gente? Eu morei lá 2 anos e meio. Eles têm tudo, menos inveja de quem mora lá e tem essas coisas. Ele vai olhar para esse cara e falar, cara, você é um materialista. Você não tá vendo que você tá perdendo sua vida? Vai passar tempo com seus filhos, seu filho não quer ter o dinheiro, seu filho quer ter a tua companhia, larga a mão de ser tonto, cara. Vai fazer isso. Você trabalha para ficar uma vez no ano com seus filhos. Esse é o julgamento, a opinião, possivelmente, desse homem do cenário 1, não é mesmo? Vamos inverter? Vamos colocar esse homem do segundo cenário, lá da capital de São Paulo, vamos levar ele lá, e ele vai lá e assiste a vida do homem que está lá, morando lá no vilarejo. Ele olha e fala, cara, você é um acomodado, você é um preguiçoso. Se você não teve uma vida melhor, seus filhos poderiam ter. Você acha que é essa casa que seu filho precisa crescer? Você não poderia, não teria condição de dar uma casa melhor para eles? Uma comida melhor? Um passeio melhor? A opinião ou o julgamento desse homem diante desse chefe de família é esse. E a pergunta é, por quê? Por quê? Gente, aqui já é a primeira, assim, um flash, um styler. Já vou julgar, criticar, brincar, né, que o pessoal tá na moda aí no Instagram tirando sarro do... Pegou o drive? Instalou o drive, né? Instala o drive, que a questão é, o julgamento sempre vai existir. A gente vai sofrer se a gente estiver do outro lado, dependendo da nossa condição emocional e mental e o quanto a gente tem conhecimento sobre esse assunto. Então, a gente entendeu aqui o primeiro motivo que gera julgamento. Familiaridade. Como que você pode aplicar isso? Como que entender isso me ajuda e te ajuda? Também tem uma experiência que eu já contei nos stories. Não sei se você já me acompanhava, já faz um tempinho. Eu nunca tinha tido rede social antes. Até os meus 33 anos, eu nunca tinha tido um Facebook, um Orkut, um Instagram.
E como eu não tinha, não era familiar para mim, obviamente eu criticava quem tinha, eu não gostava disso. E eu também não tirava fotos sozinha, não tirava. Selfie, então, Deus o livre, imagina. Eu nunca tive essa feminilidade, sabe, essa pegada aí para ficar preocupada com beleza e tal, né? Então, quando eu via a mulherada assim, só com aquela com biquinho, tirando selfie, com essas coisas todas, eu não gostava, porque eu não gostava disso. Não tinha rede social, não gostava. Aí, com 33 anos, eu fui trabalhar no Instagram, né? Já estava com esse perfil e fui trabalhar. Como que era a minha foto? Era a minha logo. Então, quem entrava no meu perfil no Instagram quando eu comecei a trabalhar 4 anos atrás, era a minha logo. Não tinha foto, eu fazia post, ensinava as pessoas com posts no Instagram, mas sem a minha foto. Eu não queria aparecer. Para mim não era importante. À medida que eu fui fazendo cursos, entendendo um pouquinho como que o Instagram trabalha, eu fui entendendo a importância da conexão. As pessoas, elas não compram um produto sem ao menos conhecer quem está por detrás dele. E aí, nesses cursos, eu fui vendo como que era importante eu colocar, assim, nos stories, se eu faço uma atividade física ou se eu não faço, como é que tá a minha vida, a minha rotina, e sim o meu rosto. Então, eu fui entendendo que para fazer os postzinhos eu precisava colocar foto minha. E, gente, a gente se familiariza, a gente gosta daquilo que é bonito. Então, obviamente, comecei a me arrumar mais, ficar mais preocupada com isso. E eu comecei, então, a tirar fotos, porque era importante para o meu trabalho. Já em 2022, eu já tinha entendido isso, já tinha vencido esse preconceito em relação a quem tira foto. Eu estava na academia e eu vi uma moça colocando o celular para gravar assim, ela colocou apoiada e ela foi fazer polichinelo. Enquanto eu olhei para ela se gravando, enquanto ela fazia o exercício, na hora me passou um filme na cabeça. Porque eu pensei, olha, se fosse alguns anos atrás, eu ia olhar para essa mulher e falar, babaca, o que que você quer com isso? Para que tá querendo se mostrar? Tá querendo mostrar o seu corpão para quê? Eu iria ter esse julgamento, essa opinião dentro de mim. Coisa feia, né? Mas eu era dessas. Eu criticaria. Naquela ocasião, a hora que eu vi aquela mulher fazendo isso, gravando, eu quase fui lá dar um abraço nela. Eu abri um sorriso ao vê-la fazer aquilo e eu entendi exatamente. Quase que eu falei para ela: entendo, você está trabalhando, está criando engajamento, está criando conexão. Eu entendo você perfeitamente. Mas por que que eu entendi? Por que que a minha opinião e o meu julgamento mudou quando eu vi aquela experiência? Por que que mudou? O que mudou é que agora o meu umbigo estava andando com o umbigo dela. Eu brinco falando esse negócio do umbigo da gente, não é? Enquanto não toca no umbigo da gente, parece que a gente não entende muito a coisa. Então, quem não trabalha nas redes sociais jamais vai entender quem é que trabalha. Assim como eu não vou entender milhões de coisas, milhões de vidas que eu não faço parte, que eu não conheço, que não faz parte do meu cotidiano. Então, a minha opinião vai ser baseada com aquilo que eu tenho familiaridade. E já fique sabendo, então, que você vai passar por julgamento por acordo com familiaridade. Mas eu desejo de coração que o fato de você já entender isso diminui o teu julgamento com outros, com aquilo que você não está familiarizado. Combinado? Acha que consegue fazer isso? Opa, eu queria mais cabecinha fazendo isso, gente. Entendendo isso sobre familiaridade. A gente não quer, olha, eu não conheço, não é meu mundo, mas eu não preciso ficar criticando tanto, né? A gente já entendeu isso, né? Muito bem. Por que que as pessoas julgam? A gente citou aqui um motivo. A gente citou uma questão. Além da familiaridade, existe um outro fator que determina muito o julgamento, que é a questão do conhecimento. Minha cola. O conhecimento, o quanto eu sei a respeito de um assunto. Então, o conhecimento que eu tenho ou que eu não tenho vai determinar a minha opinião ou o julgamento que eu tenho daquilo em questão. Isso para tudo na vida. Eu poderia citar vários exemplos. Um exemplo que eu vi essa semana, que eu lembrei, no final de semana. Alguém estava falando, por exemplo, eu fui fazer um exercício, estava falando de tomar café da manhã ou não, jejum ou não. Aí logo alguém fala, eu fiz exercício, eu tive uma tontura, é porque você não comeu. Então, para quem não tem conhecimento sobre o jejum, fazer uma atividade física em jejum, é provável que vai pensar isso. Por quê? O que que a sua avó dizia para você? Você pode fazer alguma coisa sem tomar café da manhã? Então, assim, há poucos anos atrás, o que que a gente sabia sobre tomar... Gente, é a refeição principal, que passa mal, não é?
Aí, nos últimos anos, foram entendendo e tendo conhecimento publicado, artigo científico, falando sobre os benefícios do jejum intermitente. E que a refeição mais importante do dia é a sua primeira refeição, seja ela 6, 10 ou meio-dia, não é? Mas esse é um conhecimento, e até a pessoa não ter esse conhecimento, qual que é a opinião dela? Vai ser sem o conhecimento. Isso é com tudo na vida. Então pensa, Keila, eu posso olhar para você e falar assim, Keila, a sua comida é ruim, Keila. A sua comida é ruim. Eu posso falar isso? Eu posso criar uma opinião, ter um julgamento da comida da Keila? Por que não? Eu não conheço a comida da Keila. Eu não posso falar algo de algo que eu não conheço. Sabe o que isso nos ensina? Lição 1. Quando você for julgada, quando você for julgado, já lembre disso. Ou é a questão da familiaridade, ou é a questão da falta do conhecimento. Já pense, se você for a vítima do julgamento, tá bom? E sobre a gente opinar, a gente tem que começar a aprender a opinar menos sobre a vida das pessoas. A gente tem mania, não tem? De tudo a gente quer dar uma opinião, se a pessoa fez, se a pessoa não fez, a gente tem mania, né? Como que ela tá criando a filha, o filho, como que tá fazendo, né? Como é que usa as férias, como é que usa o dinheiro. Porque como nos falta conhecimento sobre o que de fato está acontecendo na vida daquela pessoa e falta conhecimento para a gente de muitas outras coisas, como eu citei o jejum, quanto menos eu opino na vida do outro, menos erro eu cometo. Então não é sábio da nossa parte, entendendo que julgamento acontece por falta de conhecimento, a gente começar a optar menos, palpitar menos naquilo que outros falam, tá? Um outro assunto, um terceiro fator que entra na questão de julgamento, eu vou contar um cenário para vocês e ver se vocês conseguem pegar qual que é o fator em questão que determinou esse julgamento. Eu estava no meu trabalho voluntário, estava com uma amiga, trabalho voluntário no período da manhã, a gente entrou na casa, era uma senhorinha, a senhorinha tinha em torno de uns 75 anos. Aí ela chamou a gente para entrar. Quando a gente entrou, logo eu vi no rack dela uma foto bonita do casamento dela. A foto estava preto e branco, sabe? Eu olhei para aquela senhora, olhei para a foto, eu achei bonita. Enquanto eu estava olhando para a foto, ela falou assim, ela pegou toda orgulhosa. Olha, filha, 60 anos de casada. Olha, que coisa bonita, hein? Aí eu comecei a falar para ela, que coisa linda, parabéns, que não sei o que tem, né? Ah, minha filha, foi, né? Mas já viu minhas filhas? Minhas filhas, tudo divorciada. As minhas 3 filhas divorciadas, você acredita? O povo não respeita mais casamento, não. Vamos brecar aí? Vamos parar aí. Qual vida tá certa e qual vida tá errado? A mesma pergunta. Se você não tivesse numa aula e se você não tivesse entendido a lição no meu primeiro exemplo, possivelmente você daria uma opinião a respeito. Eu também, um dia já dei a minha específica. Enquanto eu converso com aquela senhora um pouquinho, ela criticou um pouco mais as filhas, que não valorizam o casamento, coisa e tal, né? Aí daqui a pouco ela fala assim, ah, o meu velho, quando a gente ia para as festas e quando eu via ele beijando as mulheres, eu logo pegava ele e eu ia para casa. Beleza. Para ela, funcionou. Para ela, deu certo. Ver o marido beijando outras mulheres, pegava, vinha para casa, hoje mostra uma foto de 60 anos de casado e ela considera um feliz e bem-sucedido. Talvez, gente, as filhas dela tinham uma linha de limite que não permitia o marido ficar saindo beijando mulheres. E se esses maridos violou, como é o caso de 2 que ela me contou, se esses maridos violou essa linha, esse limite, as filhas optou então por romper aquela ligação. Isso é porque essa filha não preza o casamento assim como a mãe preza? Mas a questão é, e se ela não tivesse contado esse detalhe da história? E se ficasse só nisso? A mãe com 60 anos de casada e as filhas divorciadas. Quem que tá bem sucedida e quem que é uns fracassada?
Esse é o sistema em que a gente vive, essa é a sociedade onde o peso da opinião das pessoas relam em nós. E se a gente não aprender a blindar a nossa mente, a gente vai sofrer muito com a opinião dos outros. Consegue pegar qual que é o terceiro fator que entrou aqui? Aqui nós estamos falando sobre crenças. Sobre crenças. As nossas crenças afetam o nosso julgamento. Não posso dizer que essa senhora está errada. Como eu também não posso dizer que essas filhas estão erradas. Vai ser de acordo com as crenças dela. A minha mãe, ela apanhou do meu pai 12 anos. O meu pai manteve uma outra família, uma outra mulher por 10 anos, e a minha mãe sabia, e minha mãe não largava dele. Quando eu pergunto para minha mãe assim, por que a senhora nunca largou do meu pai? A minha mãe fala assim, porque casamento é para sempre. Minha mãe só separou porque o meu pai largou dela para poder levar a amante para o Japão, por papel, só isso, porque senão minha mãe não teria largado do meu pai até hoje. Aos 40 anos de idade, a minha mãe se casou de novo e hoje ela está no segundo casamento com, que é o meu padrasto, que parece 2 namoradinhos já há 25 anos. A questão é, no período antes dela encontrar o meu padrasto e ter uma vida feliz, a minha mãe era alguém bem-sucedida na sociedade? Enquanto alguém encontrasse ela no supermercado de mão dada com meu pai, é possível que sim. Olha, você está casada há 12 anos, eu estou. Parabéns, você é uma mulher bem-sucedida. Ela apanhava e o marido dela tinha uma outra família. Então, as crenças determinam o julgamento. Influencia o olhar da pessoa para aquilo que é alguém bem-sucedida ou não. Então, nós entendemos isso, nós vamos pesar o quanto que o olhar e a opinião do outro vai afetar a nossa vida. Muito bem. Então, a gente percebeu até aqui que as pessoas julgam por vários motivos, não é? Algumas vezes são por inveja mesmo, não é? Às vezes é por baixa autoestima, eu preciso falar de você, eu preciso te diminuir para a minha vida começar a fazer um pouquinho de sentido. Isso acontece. Mas nós vimos também familiaridade, conhecimento e crenças, tá? Agora, olhando para nós, né, olhando para o nosso umbigão, devemos admitir que todos nós fazemos julgamento daqueles que cruzam o nosso caminho. E fazer isso é uma necessidade do nosso cérebro para, de certa medida, controlar o que está acontecendo no nosso entorno. Sabia que isso acontece? Isso é um processo psicológico perfeitamente normal que é realizado pela nossa amígdala. Ela faz isso, e detalhe, ela faz isso em menos de 1 segundo, esse processo, controlado pela amígdala. A amígdala não é da garganta, não, é a amígdala cerebral, viu, gente? Ela tem essa função. Ela quer... o objetivo da amígdala, a função da amígdala, ela quer nos preservar vivo. Então, por isso que ela faz esse julgamento em fração de segundo, menos de 1 segundo, a sua amígdala e a minha já avalia para ver se aquela pessoa é alguém que a gente deve se aproximar ou se é alguém que é melhor a gente evitar. A amígdala, ela não julga só a pessoa, ela julga e avalia ocasiões também. Eu devo ir, eu devo ficar, que tá perigoso ou não? Então, é um processo psicológico que o nosso Criador nos fez para nossa sobrevivência. Eu tenho, você tem, todos nós temos. Porém, precisamos entender quem é que entra na avaliação da amígdala. Adivinha? Quem é que entra? A minha, a sua personalidade. Então, nessa avaliação que a amígdala faz no julgamento, a nossa personalidade, bum, entra em ação e toma lá o painel do controle, igual no Divertidamente Fácil. Ou seja, a função da amígdala é igual para todo mundo. O Criador projetou a amígdala cerebral com essa função de proteger, de agir rápido, sinalizar, avaliar e julgar em proteção para a sobrevivência. Isso para todos nós. Mas nesse processo de julgar entra aquilo que formou a nossa personalidade, somado à nossa genética, tudo aquilo que faz a gente ser quem a gente é. Ou seja, eu estou querendo dizer aqui que os nossos julgamentos são influenciados pela nossa personalidade. Então, eu preciso ser sincera que quando você descreve outros, você está se entregando.
Tem uma frase que diz assim: quando Pedro fala de Paulo, eu sei mais de Pedro do que de Paulo. Como essa frase é um trava-língua, eu vou repetir essa frase e como ela é muito importante, eu quero ver alguém de vocês expressando o que você entendeu dessa frase, combinado? Só para ver se eu me fiz entender perfeitamente. Quando Pedro fala de Paulo, eu sei mais de Pedro do que de Paulo. Qual que é a essência? Qual que é a lição aqui? Quem quer falar? Qual que é a ideia central dessa frase? Quando Pedro fala de Paulo, eu sei mais de Pedro do que de Paulo. Ellen, por favor. Se a opinião que alguém dá sobre outro diz mais sobre ela, sobre os pensamentos dela, sobre a pessoa que ela é, do que de fato de quem ela está falando. Muito bem. Exatamente. Perfeito, Ellen. Muito obrigado. Ana, ainda? A pessoa também mostra toda a sua dor e a sensação que ela tem quando vê a pessoa. Ela acaba externando em palavras. Muito bem. Quando eu sou julgada, é sobre mim ou é sobre quem está julgando? Quando eu julgo, é sobre mim ou é sobre o outro? Célia, por favor. Então, pelo que eu entendi, quando eu julgo, eu estou dizendo mais sobre mim. Aí entra a questão que você ensinou, né? Julgue menos para errar menos. Muito bem, esse é o ponto. E a quantidade do nosso julgamento vai mostrar um reflexo de como estamos, né? Nossa saúde emocional, nosso caráter, nosso progresso emocional é visto aí também, né? Tem uma frase, é um ditado chinês que fala assim: pode-se esmagar uma pessoa só com o peso da sua língua. Alguém aqui duvida disso? Eu acredito que todos nós, em algum momento da vida, já provou isso, não já? Seja no seu trabalho, na família, entre amigos, o peso que a língua, por conta do julgamento, pode trazer. E quando se torna público esse julgamento? Quando eu faço um vídeo, imagina aí você faz um vídeo nas redes sociais e alguém vai lá e comenta lá embaixo, onde outros podem ver. Vídeo ruim, nada a ver o que você disse. E agora, como que você lida com isso? Essa pessoa que fez o comentário, que digitou o comentário, ela tinha duas opções. Ela poderia escrever parabéns pela coragem. Então a pessoa ela tomou uma decisão, ela fez uma escolha. Percebe que isso diz mais sobre ela do que sobre você? Você pode ter certeza que quem tira tempo para falar do que você faz, quem tira tempo para falar daquilo que você fala, são as mesmas pessoas que criticam o pai, que criticam a mãe, que criticam o pão da padaria, criticam o latido dos cachorros. São os famosos reclamões e resmungões. Você vai mesmo perder mais uma noite de sono querendo agradar essa pessoa? Se essa verdade que estamos vendo aqui realmente entra na nossa cabeça, que aquilo que você faz diz sobre você, que aquilo que o outro diz sobre ele, não vamos mais sofrer com a opinião alheia, não vamos mais sofrer com o julgamento de outros. Precisamos realmente acreditar nisso. Tem um vídeo, é um vídeo que me ajudou muito, muito, muito nessa fase, nesse momento mais difícil da minha vida que eu lidei com o julgamento que eu contei, que foi essa transição do trabalho, sabe, gente? Eu sofri muito, né? Eu assisti um vídeo, ele tá num site JW, ele chama Quando For Mal Interpretado. Eu vou pegar o link e eu vou colocar lá no grupo. Seja você religioso ou não, eu sugiro que você assista o vídeo. Nesse vídeo tem várias sugestões do que fazer quando você estiver diante de uma má interpretação. Porque às vezes o que dói na gente é que eu estou sendo julgado por uma injustiça. Aí eu começo a desejar, não, mas eu quero que a verdade apareça. Eu começo a sofrer até que a verdade apareça. Mas eu preciso disso? Até porque, gente, o que a gente quer desejar é que a verdade mude em alguns casos. Porque às vezes a gente está falando de pessoas. Quando a gente fala, a gente quer que a verdade apareça, envolve o prejuízo dessa pessoa que está andando mal na vida. Então, em vez de desejar que a verdade apareça, deseja que a verdade mude. Não importa a sua reputação.
A sua reputação não é a coisa mais importante nessa vida. E quando a gente entende isso, a gente para de sofrer e para de desejar mal para os outros. Quando eu entendi isso, e até essa questão de querer que a verdade apareça, na questão de julgamento, de esperar a opinião do outro, isso é ruim, sabe por quê? Porque aí agora eu vou ter que entrar na religiosidade. Licença, para quem não acredita em Deus, é rapidinho, viu? É que quando a gente conhece a misericórdia do nosso Criador, ele é muito bondoso, ele é muito perdoador, ele é muito misericordioso. Então, quando a gente pega exemplos de histórias registradas na Bíblia, como, por exemplo, Davi, tá fora do script, eu esqueci o nome, Urias. Então, imagina, aquilo que Urias passou é uma injustiça. Então, imagina se Urias tivesse ficado vivo e aí ele tivesse que lidar com a opinião do outro. Poxa, eu sou um fracasso, né? Que não sei o que tem, eu tenho que lidar com a opinião do outro. Né? A minha esposa, como que é minha esposa? Porque se eu fosse um bom marido, talvez a minha esposa não teria ido com outra pessoa. Então, talvez ele teria que lidar com essa opinião do outro, né? Pensou se ele estivesse esperando assim, não, mas a verdade vai aparecer. Qual é a verdade que apareceu? Davi era o quê? Um homem mau? Gente, profundo isso, não é? Não dá mais uma aula isso aqui? Não dá para entrar, não dá para aprofundar. O que eu quero dizer, julgar é um veneno. É um veneno, porque quando a gente vai entendendo sobre o julgamento, não tem saída, é um veneno, não julgue. E quando você estiver passando pelo olhar crítico do outro, lembre disso, em vez de querer que a verdade apareça e alguém seja prejudicado, cuide de você, da sua sanidade emocional, da sua sanidade mental, da sua amizade com Deus. Tá bom? Não deseje o mal para outro por causa da tua reputação, porque a sua reputação não é a coisa mais importante nessa vida, tá? Esse link eu vou colocar lá e eu desejo que seja de ajuda para você, como foi para mim também. Nessa pesquisa, cadê minha cola aqui? Nessa pesquisa, essa que eu citei lá sobre a amígdala e que a gente julga, a gente está falando de nós, foi uma pesquisa feita na Carolina do Norte, numa universidade, viu? Isso aí não é só opiniões, não. E nessa mesma pesquisa constatou algo curioso. As pessoas que emitem menos julgamento eram as que mostravam maior capacidade de associação. Olha que coisa bonita. Aqueles que são mais positivos, aqueles que são mais otimista, aqueles que têm melhor autoestima, eles não se deixam convencer por avaliações prévias, eles preferem se aproximar. E aí abre a oportunidade de criar laços, de criar amizades duradouras. Isso, qual que é o resultado? Se eu julgo menos, eu fortaleço ambientes respeitosos e com menos preconceito. E quando eu falo sobre menos preconceito, eu não estou falando de preconceitos gritantes, como racismo, homossexualismo, mas é todo e qualquer preconceito. Se a pessoa é alta ou se ela é baixa, se a pessoa é rica ou se ela é pobre, se ela é idosa ou se ela é um jovem, se ela é bonita ou se ela é feia, se ela sabe combinar as roupas ou não. A gente julga e o nosso julgamento reflete, as pessoas percebem. A gente trata as pessoas diferente por conta dessas coisas. E lembra, esse julgamento, essa avaliação acontece em fração de segundos. Menos de um segundo eu já tenho uma opinião sobre aquilo. Você precisa estar consciente, ligado, né, no dia a dia, para prestar atenção nisso, para a gente ferir menos as pessoas ao nosso redor. Eu quero de coração que esses 21 dias nos tornem pessoas mais fortes, a ponto da gente não sofrer com a opinião de outros. Eu quero mesmo. Mas só que, sinceramente, o que eu queria muito também é que vocês saíssem daqui julgando menos também, ferindo menos as outras pessoas. Eu ficaria muito, muito contente. Não só para que vocês não sofressem, mas que não fizesse outros sofrer também, tá? E a gente viu que ter conhecimento evita julgamento, não é? Que isso contribui. E tem um conhecimento que quando eu adquiri, já faz uns 3 anos, 2 anos e meio, eu fiquei encantada. E que, assim, diminuiu drasticamente o meu julgamento para com as pessoas, inclusive o meu julgamento comigo, com a minha própria pessoa. Porque eu era muito crítica comigo ainda, que eu já era terapeuta e já estava no ramo. Esse conhecimento para mim foi fantástico. Quando eu estava montando essa aula, esse programa, eu falei, não cabe, é muita coisa, não é?
falar aqui, né? A gente já abordou tantos assuntos, mas como é que eu falo sobre julgamento, sobre você não julgar e sobre você não sofrer com a opinião do outro sem trazer esse conhecimento para você? Não tem como. Então, vamos entrar aqui num assunto que eu fiquei apaixonada, que é um conhecimento sobre o DISC, sobre uma análise de perfil comportamental que nos ensina sobre comportamento. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Quanto tempo já fomos aqui? Parabéns, Josimar. Depois de ter mais conhecimento, passei a julgar menos. Isso é fantástico. Isso de fato acontece mesmo, viu? Isso acontece. Um bom conhecimento, né? A gente passa a julgar menos. Vamos falar um pouquinho do DISC? Eita, que já foi. Só que esse assunto, gente, o DISC, para você ter uma ideia, a Monique já até deu risada, né? Cadê a Karina? Quem tá perto de mim não aguenta mais eu falar desse assunto, né? Dentro do Protegidamente são 5 horas. 5 horas de conteúdo só falando sobre o DISC. Você pode ser muito beneficiado com esse conhecimento, tá? Eu vou manter o juízo e eu quero passar ele em 10, 12 minutinhos. Mas de uma forma que você vai conseguir ter ideia e já ser beneficiado, tá? Quem é que se interessa por análise de personalidade, comportamento? Eu particularmente gosto disso. Eu já tive contato com vários conhecimentos do tipo. Eu já fiz cursos sobre linguagem dos pés, linguagem corporal, traços de caráter. Cursos eu fiz sobre isso. E aí eu fiz, não curso, eu fucei no assunto sobre temperamentos, tá? Os 4 temperamentos. Não foi curso, eu fucei. Então, sobre todos esses assuntos eu adquiri conhecimento. Nenhum me encantou, nenhum me deixou apaixonada, porque eu sou bem cética, chata, eu quero prova, eu quero explicação, eu quero respaldo. Nenhum ganhou meu coração como o DISC. O DISC eu encontrei um raciocínio lógico, claro, não tem como você duvidar do conhecimento dele. Então, por isso que eu gosto tanto. Se você pesquisar sobre o DISC, ele não funfou, ele não bombou nas redes sociais. Hoje algumas empresas usam tal, mas não é tão famoso no desenvolvimento humano como é os temperamentos. Se você clicar no Instagram, né, veja perfis dos 4 temperamentos, tem milhões de seguidores. O pessoal gostou mais. Mas por que eu estou falando aqui do DISC e não dos 4 temperamentos? Sabe quem é que criou o conceito dos 4 temperamentos? Você sabe quem foi que originou? Foi Hipócrates. Desirê, você vai ter coragem de falar mal de Hipócrates? Se eu tiver coragem de falar mal de Hipócrates, você tem que bater em mim. Porque Hipócrates foi o pai da medicina. O cara tem que ser muito respeitado, aplaudido, sem dúvida. Mas sabe que ano que Hipócrates viveu? O que ele estudou, o que ele ensinou foi baseado no estudo dele. Hipócrates viveu 400 anos antes de Cristo. 400 anos atrás, ele estudou sobre temperamentos. Passou 2000 anos, você tem ideia de quantas pessoas aprenderam sobre comportamento e cérebro humano? Como é que eu vou hoje validar um conhecimento desse? Nos 4 temperamentos, fala, por exemplo, sobre a bilis negra. Existe bilis negra? Talvez para Hipócrates, a medicina não tinha explicação ainda. Então, talvez ele achava que tinha uma bilis amarela e uma negra. Mas hoje já sabem que não existe. Não existe bilis negra. Então, como é que hoje eu vou ensinar um padrão de comportamento baseado na bilis negra? Tá bom? Por que eu estou falando isso? Para respaldar o DISC. O que eu vou ensinar para você, ele é bem respaldado. Ele foi criado e originado por um psicólogo chamado William Maston, em 1928. Nos meus cursos do DISC, não fala que ele veio do temperamento, não fala. Mas só que estudando sobre temperamento eu vejo muita ligação, viu, gente? Então, eu acredito que o psicólogo William Maston estudou um pouquinho, sim, sobre os temperamentos para criar o DISC. Depois, vocês fuçando, vocês deem a opinião de vocês, tá? Mas falando, então, esse psicólogo criou o DISC. O que é o DISC? O DISC é 4 padrões comportamentais. D, dominante. I, influente, S, estável e C, conforme. Tá? Um outro estudioso, Thomas Erickson, ao estudar sobre o DISC, ele só para aprendizado, com um ar professoral, essa palavra existe? Professoral? Com ar professoral, ele colocou cores para facilitar, e isso para a gente ajudou. A gente do clube só fala cores, não é?
Então, o D, dominante, é o vermelho. O I, o influente, é o amarelo. O S, estável, é a sigla em inglês, tá, gente? Então, estabilidade, é verde. E o C, conforme, é o azul. Tá bom? Vamos falar um pouquinho sobre ele? Nas empresas, sabe como que o DISC é usado? A pessoa faz um teste do disco oficial e ali a empresa consegue perceber onde que aquela pessoa vai ser melhor usada. Olha, essa aqui parece que é uma boa comunicadora, vem aqui para venda. Olha, esse aqui, ele parece ser bom com números, vem aqui para contabilidade. Esse gosta de organização. Olha, esse aqui parece que é bem calmo e traz estabilidade para o ambiente. Vem aqui para essa equipe que está precisando. Sabe assim? Então, o DISC nas empresas é usado assim, ver o perfil que a pessoa combina mais para realizar determinada tarefa. Na vida, como é que isso nos ajuda? Entender sobre o DISC, a gente passa a olhar no espelho e saber aquilo que a gente manda bem, aquilo que a gente fala, isso aqui faz parte da minha característica, eu arraso com isso. E tem coisa que nem tanto. Mas aí, quando eu vejo um coleguinha que tem um perfil diferente que o meu, eu sei que ele vai mandar muito bem naquilo e outra coisa nem tanto. Eu vou precisar criticar e julgar ele se eu entendo sobre perfil? Não. Então, além do julgamento diminuir, o que diminui também é as suas comparações. Por isso que eu sou encantada com esse conhecimento. Falar um pouquinho sobre os 4, tá? Então, vamos lá. D, dominante, vermelho. Vou descrever as características. Repara aí, se você se identifica ou conhece alguém, tá bom? D, dominante, o famoso vermelho. São pessoas mais confiante, mais direta, mais objetiva, pessoa mais prática. É o famoso sangue nos olhos, né? Que o pessoal fala, a pessoa faz acontecer, é focada em resultado, é motivada por desafios, objetivo, são os resolvedores de problema. Tudo eles têm uma solução. Eles gostam de resolver o problema, eles são bem ativos para isso. São pessoas mais assertivas, têm uma comunicação bem clara. Pode passar a impressão que é grosseira, é uma pessoa mais que pode passar a impressão de ser grosseira, de ser brava, de ser mandona, não tem muita paciência, ela acha que todo mundo tem que fazer no tempo dela. Ela não tem medo de conflito, então ela se comporta de uma forma que ela não tem medo de conflito e são bem competitivas. Esses são o D, o vermelho, tá? Para o dominante, é tudo muito claro na cabeça dele, né? Para a pessoa dominante é tudo muito claro e ela acha que na cabeça de todo mundo é muito óbvio também. Os vermelhos tendem a ter uma opinião forte, então eles caem no risco de julgar. Então, todos julgam, né, gente? Mas como o vermelho, eles têm tipo uma opinião muito forte dos assuntos, que eles têm essa característica de eu sei, parece que é óbvio para todo mundo. Como assim você não faz? Como assim você não percebeu? Essa é uma característica do vermelho, tá? E aí, se identificou? Acha que você tem aí um desses perfil? Deixa eu passar uma informação importante. Todos nós temos um pouquinho sobre cada um dos 4 perfis, tá? Todos nós. Mas 85% da população tem 2 perfis predominantes. 15% tem 3 e apenas 5% tem apenas 1. Então, em geral, você vai sair daqui se identificando mais com 2 perfis predominantes, tá bom? Então, esse é o D. Se identificou aí? Temos algum vermelho aqui na turma? Um dominante? Eu tô vendo uns sorrisinhos aí da galera. Então, vamos para a segunda letra, o I, o influente, o amarelo. São aquelas pessoas que gostam de se relacionar, são pessoas extrovertidas, chegam num lugar já falando, pegando amizade com todo mundo, são bem comunicativa, gosta de enaltecer, elogiar as pessoas, lidam muito bem com mudanças, com imprevisto, são pessoas espontâneas, têm facilidade de vender suas ideias, né? Os influentes, eles eles têm muitas ideias, por isso que eles começam uma coisa, não termina, já está em outra. E eles fazem 1000 coisas ao mesmo tempo. Aí vai ver, não terminou nenhuma, viu? Porque o amarelo ele tem muitas ideias, muita essa característica. Pode faltar foco e disciplina. Pode acabar aparecendo que eles se acham, que eles são metidos, que eles são aparecidos, que nem o meme que tá usando hoje, aquele amostradinho, né? Isso aí é do amarelo. Porque ele chega chegando, tal, né? Ele tem esse negócio. E ele fala demais. O amarelo, o influente, ele
pouco percebe se as pessoas estão interessadas no que ele está falando. Ele desembesta a falar. Então, ele escuta pouco e ele fala muito, tá? O influente é o vendedor nato. Toda empresa eu gostaria de ter. E aí? Quanto você tem do I? Quanto você tem aí desse amarelinho? Conseguiu se identificar? Vamos para o S, para o estável, famoso verdinho? Então, o verde, o estável é aquele que preza a lealdade, ele busca segurança, ele guarda suas emoções para si, ele não gosta de ficar falando de sentimentos para outros, ele não gosta, ele escuta com muita empatia, ele se preocupa com as pessoas, ele se preocupa mais com que o outro seja validado do que ele mesmo. Ele não gosta de ser o centro das atenções, viu? Ele gosta sempre de ajudar, ele quer fazer com que as pessoas pertencem, ele é muito altruísta, ele se preocupa de maneira sincera com as outras pessoas. Ele precisa se planejar, ele costuma respeitar o seu tempo, ele precisa se preparar com antecedência, ele não gosta de improviso. Quem tem um estável alto, quem é o verdinho, tem como perfil predominante, eles acabam engolindo sapo. Talvez todos nós, em algum momento ou outro, acabem engolindo um sapo ou outro, mas os verdes, o perfil estável, são aqueles que mais engolem sapo, porque eles morrem de medo de conflito. Então, eles engolem, eles vão engolindo. Eles acabam deixando de falar coisas que são importantes. Gente, aquela aula 1, é que eu acho que já saiu do ar, né? Então, você vai ter que entrar no Protegidamente para você assistir ela de novo. Mas se você é verde, aquela aula 1, você tem que engolir ela, assistir 1, 2, 3, porque é muito importante para você, tá bom? Porque não é nato para você estabelecer limite e falar o que você pensa. É o amigo que todo mundo quer ter. Ele não pensa só a si, ele pensa em todos, tá? E aí, se identificou com verde? Muito bem. Tá até de verde, Iriane. Se identificou de verde, tá até de verde. Muito bem, beleza. C, conformidade. Azul, motivado por alto padrão de eficiência, busca precisão, segue muito bem as regras, ele faz tudo muito certinho. Ele é uma pessoa mais reservada, mais formal, ele se mexe pouco. A gente estava num showzinho, e aí tava todo mundo dançando, e aí um amigo nosso estava bem parado. Aí uma amiga que não tá aguentando mais ouvir eu falar sobre cores, aí eu falando sobre as cores, eu falei assim, então aqui é azul, porque o azul ele mexe pouco. Entendeu? O amarelo é o que vai, é o parecido. O azul, ele é mais centrado, até no corpo, né? Tanto nas emoções, na corpo. Ele pensa para falar, né? Então, ele não sai falando asneira, se arrependendo depois. Ele é justo demais, ele é perfeccionista, ele acaba criticando o outro que não está seguindo muitas regras. Então, o azul, ele tem o perigo do vermelho. Todos julgam, todos. Lembra disso. Se você é verdinho com amarelo, não pense que você não julga, porque você julga. Mas o azul e os vermelhos é os que propensa mais. Porque como analisa muito, acerta muito, no caso do azul, ele sabe muito das coisas, ele pesquisa, e ele segue regra, eles veem que os outros não fazem aquilo. Então aquilo acaba incomodando, então ele acaba tendo um olhar mais crítico por conta dessa eficiência dele, tá? Pode ser taxado como uma pessoa cri-cri chata. Se você quiser fazer alguma tarefa de confiança, se você precisa confiar em alguém, escolha um azul, tá bom? Não é por nada, em geral, os meus melhores amigos são azul, embora é um perfil oposto do meu, né? Então vamos se bicar em alguns momentos, mas em geral eu acabo tendo as pessoas que eu mais confio, automaticamente acaba sendo o azul. Então, se você precisa dar uma tarefa de confiança, dê para um azul, mas jamais deixe um azul esperando, senão você tá ferrado, tá bom? Marcou hora? Cumpre lá com o azul, senão você tá porco. Muito bem, eu tenho muito para falar, mas muito, 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 muito. Entra para o Protegidamente para a gente poder conversar mais sobre o DISC, que eu sou apaixonada por esse assunto e não dá para falar sobre isso. Como que isso ajuda no julgamento? Gente, então se chegou uma pessoa e ela é a mais conversadeira da roda, ela já chegou, já falando tal, eu preciso olhar para a pessoa e falar, ai, que ridículo, essa pessoa é aparecida, ela quer se aparecer. Eu preciso? Isso é falta de conhecimento, de entender que existe um padrão comportamental que chama influente. Essa pessoa nada mais é do que um influente.
Aí eu tenho um amigo que é chinelinho para dentro, chinelinho para fora, é tudo certinho, horário certinho na casa, é tudo organizado. Aí eu chego lá, aí eu coloco minha bolsa aqui, ela já põe, coloca no lugarzinho da bolsa. Eu preciso achar que ela é uma chata, que ela é uma sem noção, que a vida dela, eu preciso? A pessoa que julga uma pessoa assim é porque não conhece um perfil chamado ser conforme, que para ele é completamente natural, gostoso, ele tá suave, porque ele gosta de coisas organizadas. Se você é um bagunceiro, o problema é seu. É que você não é um ser. Você não é o conforme. Então a gente julga por não entender sobre perfil comportamental. Aí tem aquela pessoa que vai lá te dar uma resposta super ríspida. Ela te dá uma resposta assim, ai, tá péssimo, ficou horrível aquilo que você fez. Ou essa roupa está horrorosa. Daqui a pouco ela olha para você e fala, vamos chupar um sorvete? Aí você olha e fala, essa pessoa é bipolar? Como assim? Porque você tá toda ofendida com a pessoa, achando que ela não gosta de você, daqui a pouco ela te chama pra tomar um sorvete ou ela te trata da maior naturalidade. Aí você fala, não, essa pessoa tem problema? Essa pessoa tem problema? Na verdade, você não conhece perfil comportamental, você tá diante de um vermelho, de um D. Ele é extremamente sincero, ele fala em busca de resultado, mas não é sobre você. Ele não quer ofender ninguém, por senão ele esquece completamente o que ele falou, porque ele não é ligado a pessoas. Ele não é sentimental. Ele fala o que tem que falar. Então, daqui a pouco ele te chama para chupar um sorvete, é porque ele quer chupar um sorvete com você mesmo. Ele nem lembra. Se você ficou sentidinha, é porque não entende sobre perfil comportamental. Gente, não é gostoso sobre isso? Aí a gente tá lá, a gente vê, a gente tá com uma amiga, eu e uma amiga saindo da carteira assinada, CLT, vamos empreender, vamos virar design de sobrancelha. No dia marcadinho, uma vai, a outra não vai. Quem disse que ela teve coragem de pedir as contas? Não teve. Eu vou criticar ela? Eu vou achar, oh, sua frangote, sua insegura. Eu vou falar isso? Eu não preciso fazer isso, porque se eu faço isso, é porque eu não conheço um perfil comportamental ligado à lealdade, ligado à segurança. Que como é que o perfil verde, o estável, que preza muita estabilidade, um salário fixo, vai deixar aquele salário fixo para empreender? Se eu critico alguém que está fazendo isso, é porque eu não entendo sobre o perfil comportamental. Sinceramente, gente, só isso já te ajudou a julgar menos? Que bom, me sinto com o dever cumprido, então. E se as pessoas te julgam por causa que é o teu perfil, eu me julgava. Então, assim, porque o meu perfil, acho que eu preciso falar, né? Aí o meu perfil, eu não sou tão bondosa, eu não sou tão empática, né? Alguns elogiam a minha empatia, a minha escuta, mas eu treinei muito por causa do meu trabalho. Eu fiz milhões de exercícios. Dentro do Protegidamente, você vai conhecer e você vai até ver, às vezes, eu dar uma resposta ríspida para você. Porque você vai conhecer quem eu sou, a origem, natural mesmo, né? Faz parte do meu perfil. Então, assim, se alguém se incomoda com isso, eu estou tentando melhorar as características do outro, mas essa sou eu, esse é o meu perfil. Meu verde é pequenininho, eu tenho pouquíssimo verde. Então, assim, se alguém critica, eu posso fazer o quê? Eu estou tentando me esforçar, mas eu não sou assim. O problema está na pessoa que não está entendendo o meu processo. Então, ter esse conhecimento é fantástico. Você para de sofrer quando alguém te criticar e você entende que aquilo é uma questão do seu perfil comportamental, tá? A gente não usa como muleta, não. No Protegidamente, a gente vai ver sobre isso. Ser autêntico em um mundo cheio de julgamento pode ser desafiador, mas é essencial para a felicidade e realização pessoal. Nada é mais poderoso nesse processo, né, de se livrar da necessidade de aprovação, combater o medo do julgamento, do que se autoaprovar. Você se autoaprovar é um escudo que vai blindar você da dor da opinião do outro. Busque autoconhecimento, fortaleça seus valores, corrija crenças negativas que você tem a seu respeito. As pessoas podem pensar o que quiser sobre você só não pode acreditar nelas. E pior ainda, o que você não pode fazer? Você não pode convencer as pessoas do seu desvalor por ficar falando mal de si para outros. Para com isso, por favor, tá? Agora, pensando aí, no final desses 21 dias, no final dessa live, entendendo que estamos com a autoestima maior, né? Um pouco mais fortinha, qual deve ser o nosso conceito diante de críticas? Como eu e você? Após esses 21 dias, vamos reagir a críticas. Que não haja entre nós um aluno, né, um seguidor do Instituto, que a gente nunca se torne arrogante a ponto de achar que a gente não precisa da opinião de ninguém. Que a gente nunca se torne alguém assim.
Por favor. Eu sei que existe memezinhos na internet falando que não existe crítica construtiva. Mas existe sim. Existe críticas que pode nos fazer bem, pode nos fazer crescer, pode nos ajudar a ir para um novo nível, a melhorar nossa personalidade, os nossos relacionamentos e a ser mais felizes. Mas eu preciso avaliar a crítica e ver se ela é uma crítica construtiva ou não. Então, o que uma pessoa com inteligência emocional faz diante de uma crítica? Primeira coisa, em vez de ficar sentidinho, né? A nossa atitude natural, a primeira coisa que eu faço é eu avalio a crítica. Até mesmo, inclusive, se é alguém que você respeita. Por que eu estou destacando isso? Quando eu falava isso lá atrás, quando eu comecei, eu falava assim, porque se é alguém que eu não respeito, se eu não admiro, a opinião dessa pessoa não importa. Mas se é alguém que eu valorizo, que eu respeito, que eu admiro, a opinião dessa pessoa importa muito para mim. Isso funcionou para mim no começo, mas quando eu me deparei com aquela situação que eu contei para vocês, eu quase morri. Porque o julgamento, a crítica veio para o meu trabalho, veio de pessoas que eu admiro e que eu respeito. E sabe o start que eu tive, o que me ajudou muito, foi pensar também num relato bíblico chamado de uma personagem que viveu anos atrás, chamado Ana. Ana, ela foi julgada e criticada por um homem de respeito. Ou seja, aquela pessoa que interpretou mal Ana não era uma pessoa má, mas ainda assim interpretou mal Ana. Só porque essa pessoa Ana admirava, Ana respeitava, Ana ia acreditar que ela era aquilo? Que ela era realmente estava fazendo o que aquele homem estava fazendo? Claro que não. Então, a primeira coisa que eu faço diante de uma crítica, independente de quem ela venha, eu avalio essa crítica. Eu avalio. Essa crítica ela é construtiva ou essa crítica é destrutiva? Por quê? Como que eu faço isso? Crítica construtiva é aquela que, quando eu pratico, ela me constrói, eu melhoro, eu progrido, eu me torno uma pessoa melhor. Então, eu olho para a crítica, eu peço isso. Ó, se eu fizer assim, se eu fizer essa mudança, se eu parar com isso, eu vou me tornar alguém melhor? Eu vou estar construindo? Se sim, é uma crítica construtiva. Ou aquilo que a pessoa está falando é só uma opinião dela sobre o assunto. Se é só uma opinião da pessoa sobre o assunto, se é só o que ela pensa, se é só o que ela acha, ela está dando a opinião dela com o intuito de eu me amoldar a caixinha dela. Isso não acontece? Então, críticas assim, que é a pessoa cuspindo a opinião dela, é uma crítica destrutiva. O que eu faço com uma crítica destrutiva, gente? O que eu faço com uma crítica destrutiva? Como que chama lá o escudo? Escudo de Galdon? Muito obrigada, viu? Eu agradeço a crítica, mas eu não pego ela, tá? Eu não pego. Porque é a opinião da pessoa baseado nas crenças, nas preferências, na opinião dela. E eu não preciso me moldar para caber na caixinha dela. Então, crenças, crítica destrutiva eu não pego para mim, eu agradeço a pessoa. E por que eu não fico com raiva dessa pessoa? Por que eu não preciso ir lá falar para fulano? Ai, sabe o que fulano fez? Fulano veio fazer isso comigo, fulano me criticou, fulano veio... Eu não preciso fazer isso, por quê? Porque eu tenho conhecimento, eu assisti uma aula e eu entendo que essa pessoa aqui, que veio fazer uma crítica, ainda que seja uma crítica destrutiva, ela está falando, julgando por conta de familiaridade, por conta de falta de conhecimento ou pelas crenças dela. E eu tenho conhecimento, e agora com conhecimento e treinamento emocional eu julgo menos. Então não é porque ela julgou que eu preciso julgar ela. Olha que gostoso como a gente vai melhorando, como a gente vai progredindo, vai crescendo, não vai? Então, ainda que a pessoa te fez uma crítica destrutiva, você pode ainda amar e respeitar essa pessoa, tá bom? Com o tempo, você vai conseguindo impor limite. E para que essa pessoa, se ela acostumou a ficar dando a opinião dela como julgamento, com o tempo você vai cortando e deixando claro que a opinião dela para suas decisões não são tão importantes, que quando você precisar, você pede, tá bom? Muito bom entender sobre isso. Como enfrentar o medo da crítica? Já estamos 1h30, gente. Eu empolguei no assunto. Vamos mais uns minutinhos. Tá acabando, tá? Como enfrentar o medo da crítica? Não gaste tempo pensando na crítica. Tem uma palavra que chama metacognição. Metacognição é a capacidade que eu e você tem, que todo ser humano, só humanos, animais não,
tem de pensar no que está pensando. Então, se eu estou aqui pensando na crítica, pensando no que fulano pensa de mim, possivelmente, quando eu me pego pensando nisso, chama metacognição, eu sou capaz de avaliar o que eu estou pensando. Eu mudo o pensamento, eu vou pensar em outra coisa. Por que que eu faço isso? Porque pensamento gera emoção. Nesse caso, a emoção gerada é medo, e medo trava, medo paralisa. Então, eu não quero ser paralisado pelo medo, por isso que eu mudo a minha opinião, eu mudo o meu pensamento. O que pode ser de ajuda é você ter uma frase, um pensamento neutralizador. Escolha, anote, registre. Qual é a frase, qual que é o pensamento que vai ser a sua frase neutralizadora de crítica e julgamento? Qual é? No meu caso, de acordo com aquela experiência que eu contei, a frase neutralizadora para mim era: qual é a minha motivação? Eu escrevi isso na minha casa, gente, em vários post-it. Eu usei isso na minha rotina matinal várias vezes. Então, eram 3 frases que eu usava. Qual é a minha motivação? O que Deus pensa sobre as minhas escolhas? Quando Ele olha para mim, o que Ele vê? Três frases neutralizadoras me ajudou. Veja qual é a sua circunstância, qual é o seu incômodo, o que é que está te pegando, o que está te doendo, qual é o julgamento que está te doendo. Crie frases que neutralizem esse pensamento para que te proteja. Então, essas frases, para mim, era como um escudo de Galdon. Qual é a minha motivação? Então, quando eu escutava qualquer comentário, qualquer olhar, eu olhava para mim e falava: Desirê, qual que é a sua motivação? O que você quer com esse novo emprego? Quando eu ia gravar um vídeo no Instagram, quando eu ia aparecer chique, né? É como Deus me vê. Quando Ele olha para mim, o que Ele vê? Essas perguntas, gente, me traziam paz. Isso fez eu vencer o medo de julgamento nessa circunstância. Ter uma frase de neutralidade, neutralizadora pode te ajudar também. Combater a necessidade de aprovação pode ser um dos maiores favores que podemos fazer para nós. Os maiores favores. Né? Ter sucesso nessa empreitada, né? Deixar de sofrer com a opinião do outro, né? É a melhor coisa que você pode fazer por você mesmo. A gente sabe, a gente é realista em dizer que pode ser que 21 dias não seja o suficiente para você se livrar completamente do medo, né? Do julgamento e da opinião do outro. Mas tem uma frase famosa que diz: um caminho de 1000 quilômetros começa com o primeiro passo. E eu tenho certeza, vocês já fizeram mais do que isso. Hoje, a hora que eu olhei o grupo, a gente começou já a fazer propaganda do Protegidamente e o pessoal ficava ali. Eles vão assistir a aula ainda. Não é? O pessoal não ficou saindo do grupo, não. Então, assim, vocês fizeram mais do que dar o primeiro passo. Vocês já deram vários, eu não tenho dúvida disso. Parabéns por isso, viu? E quero, claro, fazer um convite para que eu possa te acompanhar de uma forma melhor, né? Eu quero poder fazer um convite para que você dê um outro passo. Que outro passo é esse? Hoje, às 10 horas, nós vamos abrir as inscrições para a próxima turma do Protegidamente, ou seja, é o nosso 13º treinamento completo de inteligência emocional. Nesse treinamento diferente dos 21 dias, eu consigo ter acesso e conhecer cada um de vocês. Então, é um acompanhamento diferenciado. Com grupos maiores não é possível, né? Você, dentro do Protegidamente, você tem meu WhatsApp pessoal, eu respondo cada um de vocês. Então, eu quero muito, muito que você dê esse passo e que eu possa te acompanhar nesse processo. Dentro do Protegidamente, você não vai aprender apenas sobre necessidade de aprovação e medo do julgamento. Você vai aprender sobre muitas outras coisas, como a mente e seu corpo funciona, sobre questões de padrões de personalidade, sabe aquilo que você tanto, você não quer ser, você fala assim, ó, eu quero mudar, você estuda, você olha, você não quer mais ser aquele tipo de pessoa, você não quer mais fazer aquele tipo de pessoa. Aí daqui a pouco você faz aquilo, exatamente aquilo. Por quê? O que está acontecendo? O que está pegando? Você vai entender sobre isso, você entende sobre química corporal, entende sobre autoestima, sobre sentimento de culpa. Eu costumo dizer que o Protegidamente, ele é um quebra-cabeça, que você começa a primeira semana com as pecinhas. Na verdade, um treinamento como esse já começa, já solta umas pecinhas, né? E o Protegidamente vai encaixando. E a hora que no final das 10 semanas você tem um quadro todo, bem completo, com as peças encaixadas que faltava.
É comum escutar as pessoas dizerem, falar como é que eu vivi até hoje sem esse treinamento. Eu vou ser bem comercial em dizer que é o melhor treinamento, o treinamento mais completo que existe no mercado. Por que que eu digo isso, Desirê? Você está sendo bem comercial em dizer isso. Por que que eu digo? Porque se eu conhecesse algo melhor, eu teria trazido para dentro do Protegidamente. Então, de todos os cursos que eu fiz, o que eu achei que é prático, que vale a pena, é o que tem no Protegidamente. O dia que eu encontrar algo melhor, eu trago. Então, por isso que eu falo com tanta convicção. E a minha convicção no Protegidamente é tão grande que a gente te dá 15 dias de garantia. 15 dias de garantia. Você pode adquirir, fazer a sua inscrição, e você tem 15 dias para experimentar e falar, não quero. E você tem o seu dinheiro de volta. A Monique vai compartilhar um vídeo com a gente. Legal, Irene, obrigada, viu? Melhor investimento para minha vida. Muito obrigada pelo comentário, viu? A Monique vai mostrar aqui rapidinho de como que é a plataforma. Só a entradinha da plataforma para você ver como funcionam as aulas que estão lá, tá? Assim que você faz sua inscrição no Protegidamente, você é direcionado para a página da Hotmart. Hotmart é uma plataforma onde hospedamos as aulas do curso. É muito simples, muito fácil e muito autoexplicativo. Mas se você tiver alguma dúvida, alguma dificuldade, estaremos no suporte sempre pelo WhatsApp para poder te ajudar. Então, assim que você fizer a sua inscrição, você vai ser direcionado para essa página inicial. Vai ter um vídeo de boas-vindas da Desirê. E também você tem acesso já ao cronograma total do seu curso, onde você vai ver os dias e horários das aulas ao vivo, quando vai ser nossos encontros pelo Zoom, bem como os temas e aulas das aulas gravadas pela Hotmart. No dia 13 agora, já onde nós vamos dar início ao nosso curso, nós vamos liberar já o módulo 1. E como vai funcionando? Você vai acessando o módulo liberado durante a semana, você assiste aos vídeos, às aulas gravadas, por exemplo, o módulo 1, temos 4 aulas gravadas e no final tem o workbook, a nossa apostila desse módulo. E assim sucessivamente com todos os módulos durante todo o seu treinamento de 9 semanas. Então, é uma plataforma muito fácil, muito simples, mas estaremos sempre também no suporte aqui para qualquer dificuldade que você tiver no acesso às suas aulas. Obrigada, Monique, arrasou, né? Nosso suporte, nossa equipe tá esbanjando. Temos todas as cores aqui, né? As qualidades de cada um do perfil. Excelente, muito obrigada, viu? Deu para entender bem. O que está incluso no Protegidamente, né? Quais são os bônus dessa turma? Você recebe na sua casa, está incluso, né? Você escolhe ou o preto ou o azul e você vai aprender a fazer esse exercício que tanta gente posta fazendo diariamente. Você vai aprender a fazer a rotina matinal e vai ganhar o caderno como presente aí do treinamento, tá? Nós vamos ter as aulas com os nossos queridos convidados, a gente colocou lá no grupo, né? Psiquiatra, psicólogo, nutricionista, um terapeuta integrativo. Cada uma das aulas são muito. Conheci vários profissionais, então para eu escolher eles para vir para o Protegidamente, são aulas que realmente valem a pena, tá? O valor do Protegidamente, fala logo, Desirê, que eu quero saber isso, né? Alguns querem saber o valor. O valor do Protegidamente, ele tá R$ 1.599. R$ 1.599. Esse ano, essa turma, a gente vai fazer algo diferente. Por quê? Sempre a gente libera o módulo, ou seja, o curso começava na segunda. Mas só que alguns tiravam o final de semana para assistir às aulas. Mas acontece que na sexta a gente já estava comentando no grupo sobre as aulas. Então, o que a gente vai fazer a partir de hoje, dessa vez, 13ª turma? A partir do sábado, 7 horas da manhã, já vai ser liberada a turma. Ou seja, o Protegidamente
ele, em vez de começar segunda-feira, ele já vai começar sábado, tá bom? Já vai começar sábado. E nós temos um presente, um outro bônus, né? A gente vai dar também R$ 650 de desconto para aqueles que fizerem a sua inscrição até sexta-feira. Então, se ainda tiver vaga, vão ter inscrições abertas até segunda. Mas o valor com R$ 650 de desconto vai ter só até sexta-feira. Isso vai estar na mensagem que vai ser colocada no grupo. Quanto fica, então, Desirê, se eu quero aproveitar e fazer a minha inscrição agora, com desconto? Com desconto fica 12 de R$ 94,72. Fala a verdade. Por mês, você não gasta isso com pizza, com lanche, com sorvete? É R$ 94,70 por mês. E você tem acesso durante um ano do Protegidamente. Você vai ter acesso a todas essas aulas bônus, o caderno, temos 8 encontros ao vivo, uma sessão individual e o suporte pelo WhatsApp, que a gente fala que a gente vai diminuir, mas a gente responde cedo, tarde, noite, final de semana, né? A gente sente prazer e eu encontrei alguém daí que também faz isso de muito bom grosso, porque ela gosta também realmente de ajudar, ela vestiu a camisa. Então é um suporte que a gente tem muito orgulho de falar que é um suporte muito bacana, tá bom? A gente vai bonificar aqueles que já estavam esperando. Você que já está pronto para fazer sua inscrição agora, daqui 15 minutos, a gente vai bonificar aqueles que fazem a sua inscrição nas primeiras 24 horas. Com o quê? A gente vai bonificar com o Clube do Livro. Clube do Livro não é o Clube dos Blindados, tá? Clube dos Blindados é uma comunidade. Só quem já fez o Protegidamente pode. Clube do Livro é uma plataforma que contém mais de 12 aulas, o resumo dos principais livros de inteligência emocional. Livros que a gente fez o resumo. Então, imagina, o livro do Poder do Hábito. São mais de 390 páginas, um livro dessa grossura. Então, eu resumi aquilo que importa, fiz 3 aulas e tá lá. O livro Poder da Ação. Então, são 4 livros, a gente vai colocar os temas lá também. Então, quem adquire, quem faz a inscrição do Protegidamente nas primeiras 24 horas, ganha como bônus, além de todos esses, também o Clube do Livro, tá bom? Eu te encontro do lado de lá, né? A gente vai colocar o número do WhatsApp após o link da inscrição. Se ficou alguma dúvida, pode perguntar. Mas eu encontro, né? A gente continua essa jornada, que ela não dure apenas 21 dias para você, mas que dure mais tempo do outro lado. A Monique vai colocar 2 depoimentos, né, Monique? A gente vai ouvir aí com carinho. Dessa vez a gente vai usar um da Monique, a gente não tinha usado, né, Monique? Eu ia colocar da Vanessa primeiro, pode pôr dela? Pode pôr da Vanessa. É do Protegidamente mesmo. Tá. O impacto que o Protegidamente ele deu na minha vida foi poder conhecer e controlar as minhas emoções. O que antes estava desregulado, hoje eu consigo ter um novo olhar. E as dicas que o Protegidamente dá foram fundamentais para que eu entendesse quem de fato eu sou. E quando há mudanças, as pessoas que estão ao nosso redor, elas notam, né, que algo está diferente, né, que você está agindo diferente. E isso é muito bom, porque vemos que o curso está dando resultado. É entender perfil de comportamento, né? É estudar sobre isso, porque antes eu tinha uma tendência de me desentender com as pessoas, né? E eu não entendia por que isso acontecia, por que eu agia daquela forma. E a partir do momento que eu estudei que eu tenho um perfil de comportamento por causa da minha criação, da minha personalidade, e entender que isso acontece com outras pessoas também, me fez entender por que eu falo, eu ajo dessa maneira, por que as pessoas têm a história delas, têm o jeito de falar delas. Então isso foi fundamental para que eu pudesse entender as pessoas, né? Ter mais empatia por elas, pelas histórias delas. Foi fundamental também para eu me respeitar, eu entender a minha história. Também o caderno da rotina matinal, ele é maravilhoso, porque a gente consegue todos os dias nos autoanalisar. O que eu quero, o que eu não quero para minha vida ali naquele dia. Eu consigo me conhecer profundamente escrevendo ali. Eu amei fazer e espero ajudar com esse conteúdo para que muitas pessoas consigam fazer também.
Obrigada, Vanessa. A Santina falou, escreveu, é o melhor investimento que eu fiz. Obrigado pelo comentário, Santina. A Débora acabou de escrever que foi um divisor de água na vida dela. Obrigado por isso. Antes de você colocar o último, Monique, eu quero aproveitar para falar uma coisa importantíssima. Eu recebi alguns vídeos de vocês que fizeram Protegidamente e eu não consegui mostrar. Não é porque o seu vídeo ficou ruim, não, viu? O seu vídeo está guardadinho, a gente vai mostrar para a próxima turma. Tá guardadinho. É porque a gente não conseguiu por causa do conteúdo, ficou muito comprido. Mas esses vídeos que vocês mandaram, a gente agradece de coração, expressões sinceras, espontâneas de vocês falando de como que o treinamento beneficiou vocês. A gente é muito grato por isso e a gente vai usar para mostrar para as outras pessoas como esse treinamento tem sido de ajuda, tá? Ouviu da Monique que a gente também não tinha usado já faz um tempo. Foi do workshop, né? Você já entrou direto para o Mastermind. Quando você entrou, você imaginava que você precisava cuidar do seu emocional? Porque Não, ou você só pensou, não, só qualificação profissional, né? Como foi? Exatamente, eu era igual o Rafael, top, só queria ajudar os outros, não queria, não precisava, não tinha problema nenhum para poder resolver questões emocionais. Eu não era doente, eu não tinha ansiedade, não tenho depressão, para que me cuidar, né? Mas como estava incluso lá a primeira parte, treinamento pessoal, eu falei, bom, tá lá, vamos lá, acho que mal não faz, né? E aí eu vi, né, que o que eu tinha não era só não ter questões emocionais, era a falta do autoconhecimento. Que o Protegidamente, na época era blindando, né? Dá uma clareza, dá uma percepção pra gente logo do começo do curso, né? Esse autoconhecimento é de fato fantástico. Logo no começo a gente faz exercícios pequenos, né? Do nosso dia a dia mesmo, que faz a gente ver que a gente está errando muito no nosso lidar com pessoas, amigos, no nosso círculo social, em casa. Renato até falou coisa boa esse treinamento aí, né? Porque mudou até casamento, né? O jeito da gente se tratar. Por quê? Porque a gente vai mudando alguns hábitos, alguns jeitos de falar, e isso muda tudo, né? Tanto é que uma das minhas maiores marcas de expressão é essa daqui, né? Tudo bem que o Zoom dá uma melhorada aqui, mas quem me conhece sabe que a minha maior marca é essa, porque minha cara vivia fechada, né? Era estressada, nervosa, qualquer coisa já vivia chorando, e aí vivia prostrada na cama, qualquer estresse, qualquer chateação, me largava e ficava alimentando pensamento negativo, né? Então, o Mastermind, com a primeira parte do Protegidamente, com certeza fez toda a diferença na minha vida. Na pandemia, eu aprendi a reflexologia, né? Então, eu trabalhava com unha, aí tive que parar a unha na pandemia e eu aprendi esse ofício da reflexologia, esse trabalho. Só que eu me sentia insegura para fazer os atendimentos, porque a hora que eu ia lá fazer o tratamento físico, apertar os pontinhos, fazer todo aquele protocolo, as pessoas, os clientes, vinham com coisa emocional, vinha falar da vida, e eu não sabia o que falar. O que eu vou ensinar? Porque eu, né? Não sabia nem o que era emoção, o que eu tinha que falar, o que eu tinha que fazer ali. Então, eu ficava insegura para fazer os atendimentos de reflexo. E aí, quando eu conheci o Instituto, o Mastermind, eu vi que o curso ia me dar essa segurança que eu precisava. E, de fato, né, não só agreguei a reflexologia, mas atualmente eu trabalho só com a inteligência emocional, porque ela trabalha mais a fundo. Trabalhando o emocional, o físico automaticamente melhora também, né? Então, o Mastermind me deu a segurança que eu precisava. E o passo a passo que o Mastermind oferece, que o Instituto oferece de detalhamento, assim, o material detalhado, de como captar, como ensinar, até o pós-sessão, né? Isso é o que me gamei, é o que gamou para mim, porque é isso que eu queria, né? Ter o que ensinar para o cliente. E ter resultados de clientes faz eu só continuar. Porque você sempre trabalhou com mais de alguma coisa. Aí eu fazia unha, cuidava de cachorro, né? Mas em 2 meses de Mastermind, você já era só mentor, é isso? Você já conseguia se manter financeiramente? Isso mesmo. Antes de acabar o curso, a promessa para mim foi que o Instituto fala, né? Que antes de acabar o curso, colocando tudo em prática, a metodologia, a gente já sai do curso com o cliente. E foi isso que aconteceu. Isso mesmo, pagante. E foi isso que aconteceu. Antes de acabar o curso, eu já estava atendendo. Então, eu comecei a atender em agosto de 2022. De agosto até dezembro, atendendo só de mentoria de inteligência emocional, eu ganhei mais do que eu ganhei de janeiro a
outubro, que eu parei de ir com unha em outubro. Então, valeu bastante a pena fazendo essas contas aí, o retorno foi rápido. Eu não achava que precisava cuidar. Eu sou amarela, gente, eu posso engrossar o caldo para falar alguma coisa, mas a Monique jamais. Você viu ela falando? Eu queria estabilidade. Aí é o passo a passo, a gente já identifica o perfil dela, né? Um perfil estável, verde, um perfil conforme, azul. Então, eu ganhar o coração dos azul, alguém que faz o curso e fala assim, puxa, pessoa que é detalhista, pessoa que gosta de regra, e a pessoa se encanta e consegue dar resultado, isso para mim encanta. A Monique fez a segunda turma do Mastermind. Depois de lá eu pesquei ela. Teve alguém que falou, Monique, a Ellen, falou: essa borboleta eu vi se transformar. Muito legal ver o impacto disso. Parabéns por esse elogio, né? Esse elogio é real, tanto que eu peguei a Monique e não deixo ela escapar mais, né? Ela faz parte. Se eu falar que ela é meu braço direito, eu tô mentindo, porque ela é muito mais do que meu braço direito aqui no Instituto, tá? Eu falo mais, eu sou Aparecida, né, que sou amarela, mas a Monique ela tem um papel especial aqui no Instituto, tá bom? E na minha vida também, querida. O Alex também expressou o comentário aqui, no comentário, agradecendo, falando do nosso trabalho, né? Muito obrigado também, viu, Alex? Gente, muito obrigada. Eu te encontro do outro lado, né? Daqui 4 minutinhos, a Monique vai colocar o link lá e eu espero. Ah, e sobre o Mastermind, e não tem barela não, viu? Porque não tem barela mesmo, a gente não mente. O Mastermind tem uma vaga, eu nem coloquei no Instagram, porque tá tudo bem se a gente fechar com o que tá, mas o Mastermind tem uma vaga, e quando fecha, acabou, a gente não deixa entrar mais mesmo. Então, o Protegidamente também são vagas específicas, viu? São poucas vagas, porque a gente acompanha cada um deles. E depois daqui, é só daqui 6 meses para ter a próxima turma. Então, aproveita essa oportunidade. Muito obrigada por você que me acompanhou e nos acompanhou nesses 21 dias. Obrigada você do clube, que poderia assistir na plataforma, para vocês vão ficar gravado, mas mesmo assim está aqui com a gente. Obrigado, bom descanso, uma ótima semana, viu? Tchau. Tchau, gente. Boa noite.